Vamos então a mais um estudo, né? Não é da palavra de Deus. Vou falar sobre o sentimento de culpa. À medida que a pessoa vai vivendo nesse mundo, ela vai cometendo erros, acertos e erros, acertos e erros. Acontece que uns erram mais, outros menos, mas o problema não é só a quantidade de erro, a gravidade dos erros, mas é o efeito que o sentimento de culpa causa nas pessoas. Geralmente, quando se é novo, quando se ainda é criança, quando comete o sentimento de culpa, vem quando quebra uma coisa e aí vem aquele medo de cometer uma coisa errada. Mas são coisas pequenas. Mas à medida que vai passando a vida, você vai cometer erros que é bem mais grave do que simplesmente quebrar um copo. Você pode cometer erros. Não é que você vai, mas é bem provável que vai. Um erro que pode levar você a ser demitido de um emprego, que o patrão não vai perdoar. Enfim, em vários setores da vida você pode cometer erros que podem trazer uma consequência para você, e quando você vai se lembrar daquilo, aquilo vai te causar tristeza. Esse é um sentimento perigoso. Se arrepender do erro é bíblico. A sentir tristeza quando comete algo errado é agradável a Deus. Mas aquilo não pode ser uma perseguição na sua mente. Aquilo não pode criar em sua mente um ninho. Aquilo não pode virar um câncer na sua mente. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 4:4. Porque em nada me sinto culpado. Primeira parte do versículo, né? Paulo falando aos Coríntios. Por isso, em nada me sinto culpado. Usando essa palavra num termo abrangente, eu quero falar desse problema do sentimento de culpa. Você cometeu um erro, você tem que repará-lo. Se cometeu um erro com a pessoa, peça desculpa, tente refazer o que você fez errado, fazer certo. Peça, acima de tudo, perdão a Deus e que Deus, pelo sangue de Jesus, perdoe seus pecados. E daí que, se Deus te perdoou, você sentiu que Deus te perdoou, não deixe sentimentos de culpa ficar remoendo você. Entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Isso leva muitas pessoas, sabe o quê? Ao sentimento da depressão. E a depressão, se ela for forte, ela leva a pessoa a um estado de doença muito grave e até ao suicídio. Entendeu? Então, sentimento de culpa pode dar raiz para a depressão. Está entendendo? Ela pode se fortalecer e virar uma depressão. E de uma depressão virar até um suicídio. Muitas pessoas, por sentimento de culpa, aquilo causa na pessoa uma tristeza tão grande que muitas vezes leva ela no suicídio. Eu me lembro de um caso na delegacia em que a mulher se envolveu. O cara era casado, né, com a mulher dele. E a irmã da mulher, ou seja, a cunhada dele, foi morar com eles, lá em São Vicente. Aí ele acabou se envolvendo com essa cunhada. Aí a família toda descobriu. Ixi, aquilo virou um escândalo. Aí a família dela era do Piauí, a mãe mandou que essa moça voltasse lá para o Piauí e saísse da casa da irmã, né? Já que ela acabou se envolvendo com o marido da irmã. Olha, ela ficou tão triste, essa moça. Ela ficou com um sentimento de culpa tão grande que ela se jogou do prédio. Entendeu? E morreu. E o cara ainda tentou segurar esse cunhado dela que se envolveu com ela. Ele tentou segurar ela, mas ela caiu, se espatifou lá embaixo. Nossa. Eu nunca esqueço como esse cara chegou na delegacia, meu.
Ele chegou, sabe, ele chegou arrasado. Entendeu? Ele chegou, eu vi que estava destruído. Entendeu? Ele nem falava. Ele veio, ele não conseguia nem andar. Ele estava transtornado. Não tinha nem mais o que repreender ele. Entendeu? De dizer, pô, cara, você foi se envolver com sua cunhada, porque você via que o sentimento de culpa estava tão grande nele, que eu estava com medo daquele cara suicidar-se também. Depois não tive mais contato, não sei que fim teve, mas eu vi nele o sentimento de culpa como eu nunca tinha visto machucar tanto uma pessoa. Porque por causa daquele envolvimento que ele teve com a cunhada, acabou criando uma tragédia, causando uma tragédia na família, e essa moça acabou se jogando do prédio. Por causa dele, né? Porque ele acabou se envolvendo com ela. Uma tristeza muito grande. Mas a Bíblia nos ensina: porque em nada me sinto culpado. Pede perdão a Deus, tenta corrigir seus erros e não deixe criar em você sentimento de culpa, tá? Em toda a sua vida vence esse sentimento.